dar as boas-vindas a todos os presentes, todos os participantes que se juntam hoje em formato virtual, que a nova normalidade obriga para este webinar, que é realizado com a participação da FPLP e da FIP, sob o tema Doenças transmitidas por vetores. Este webinar é realizado no âmbito de um programa mais vasto, de um ciclo de webinars conjuntos que se designa Oportunidades e Desafios para a Profissão Farmacêutica no Espaço Lusófono. Falávamos exatamente disso há pouco, dos desafios, mas também das oportunidades para a nossa profissão. O meu nome é Jamila Reis, estou atualmente como diretora executiva da Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa e cabe-me a honra de hoje moderar esta sessão e, portanto, dou as boas-vindas aos nossos palestrantes e ao presidente da FPLP, que, portanto, nos acompanha nesta fase inicial do webinar. Nosso primeiro palestrante dispensaria apresentações, mas de qualquer forma penso que deve ser apresentado. Gonçalo Sousa Pinto, Diretor de Desenvolvimento e Transformação da Prática Farmacêutica da Federação Internacional Farmacêutica. Josélia Cíntia Frade, peço desculpas, Frade, assessora da Presidência no Conselho Federal de Farmácia do Brasil. Erisângela Valentim, farmacêutica no Centro de Compras de Medicamentos Essenciais da Guiné-Bissau. João Alcântara, técnico do Programa de Luta contra o Paludismo no Centro Nacional de Endemias de São Tomé e Príncipe. Permitam-me uma breve introdução sobre este programa de webinars. Portanto, este ciclo que eu referi, Oportunidades e Desafios para a Profissão Farmacêutica no Espaço Lusófono, é um programa de webinars que nos acompanhará ao longo dos próximos meses e nasce de um trabalho conjunto entre a FIP e a FPLP, materializando um memorando de entendimento que foi assinado por ambas as associações em novembro do ano passado, por ocasião do 15º Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa. O tema que hoje vamos discutir é o papel do farmacêutico na prevenção e gestão das doenças transmitidas por vetores. É o reflexo do trabalho desenvolvido pelos países de língua portuguesa e a Federação Internacional Farmacêutica. As doenças transmitidas por vetores são responsáveis por quase 1/5 de todas as doenças infecciosas e causam mais de 700.000 mortes todos os anos. Em novembro do ano passado, a FIP publicou um manual denominado Doenças Transmitidas por Vetores, um manual para farmacêuticos. Este manual tem o intuito de apoiar os farmacêuticos na prevenção, no controle, na gestão, no tratamento de doenças transmitidas por vetores. A necessidade deste manual ficou bem patente pelo facto de algumas destas doenças, como a malária, o dengue, que antes estavam confinadas a áreas tropicais, subtropicais, terem-se disseminado por novas regiões do mundo devido a mudanças climáticas, aumento das viagens e migrações, trocas comerciais globais, urbanização não planeada, entre outros fatores. Este novo manual é produzido em colaboração com o Fórum Farmacêutico das Américas, oferece uma visão geral das doenças transmitidas por vetores e as ações a desenvolver pelos farmacêuticos. Entre essas áreas destacam-se a educação sobre métodos de prevenção, conselhos diversos sobre o uso de repelentes, composição de repelentes de mosquitos, por exemplo, otimização da adesão à terapêutica e algo de muito importante, onde o farmacêutico, pela sua proximidade à sociedade, pode ter um papel muito importante, que é na redução do estigma social associado à doença. O memorando de entendimento que eu referi há pouco, estabelecido entre a FIP e a FPLP, identifica diversos domínios de interesse mútuo, entre os quais a tradução para português de documentos, para a intervenção farmacêutica nos países lusófonos, e foi nesse âmbito que a FPLP procedeu à tradução deste documento, portanto, este manual sobre as doenças transmitidas por vetores, e pretende então iniciar desta forma, com este webinar, a divulgação de referenciais e boas práticas para o exercício profissional farmacêutico. Esta tradução teve como objetivo promover, como eu disse, a divulgação e a utilização deste importante instrumento no espaço lusófono para suporte às atividades de prevenção, de controle e gestão.
Portanto, é sobre este tema que nos reunimos hoje, nesta mesa virtual, com oradores de excelência, e agradecemos desde já a participação de todos os presentes e que no fim da sessão iremos guardar alguns minutos para podermos pôr as questões que, entretanto, agradecemos que sejam colocadas utilizando o chat deste webinar para fazermos chegar então aos oradores. Como eu dizia há pouco, Gonçalo Sousa Pinto, o primeiro orador, licenciou-se em farmácia pela Universidade do Porto em 2000, é diretor de desenvolvimento e transformação da profissão na Federação Farmacêutica Internacional e no quadro destas funções promove a inovação e o valor dos serviços profissionais farmacêuticos nas áreas do uso responsável de medicamento, nas estratégias de prevenção e gestão das doenças não transmissíveis, crónicas e também das doenças infecciosas. Monitoriza o desenvolvimento da prática farmacêutica a nível mundial e produz publicações e ferramentas para apoiar as organizações membros da FIP no desenvolvimento da profissão nos respectivos países. Recentemente, coordenou e foi coautor de diversas publicações da FIP, entre as quais a que nós vamos hoje, aquela que é o suporte para este webinar, que é este manual para farmacêuticos relativo às doenças transmitidas por vetores. Gonçalo Sousa Pinto tem a palavra neste webinar. De acordo com o que eu percebi, prefere fazer a própria partilha de tela. Certo? Ou percebi mal? Posso partilhar, sim. Eu posso fazê-lo também? Já tenho aqui. Ok, então é melhor, se não se importa, Jamila. Está certo. Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado, Jamila, pela apresentação e pela oportunidade de apresentar. Vai ser uma apresentação muito breve, é apenas uma introdução que referirá alguns dos pontos que, inclusive, a Jamila já referiu na sua introdução ao tema, mas que não queríamos deixar de agradecer à FPLP esta colaboração e esta oportunidade de a Federação Internacional de Farmacêutica participar nestes eventos dirigidos ao espaço lusófono e aos colegas farmacêuticos de todos os países que partilhamos a língua portuguesa. O slide seguinte, por favor. Portanto, a FIP é uma federação internacional, para aqueles que não a conheçam, é uma federação internacional que reúne atualmente cerca de 150 organizações nacionais de farmacêuticos e de investigadores em ciências farmacêuticas e académicos também, em 108 países de todo o mundo. Portanto, e está em relações oficiais com a Organização Mundial da Saúde desde que a OMS foi estabelecida em 1948, portanto a FIP representa de algum modo e é a voz da profissão farmacêutica perante a Organização Mundial da Saúde e faz essa articulação também entre quais são entre as prioridades de saúde a nível global e de que maneira as profissões da saúde podem também contribuir para a sua gestão e para a mitigação dos problemas de saúde a nível internacional. E no webinar de hoje estamos nos centrar, portanto, nas doenças transmitidas por vetores e, como já foi referido, este tipo de doenças são responsáveis por cerca de 1/5 das doenças infecciosas a nível mundial e têm uma carga de mortalidade em todo o mundo de cerca de 700 mil mortes por ano. Portanto, representam um grupo muito variado de doenças e que afetam de forma desproporcional os países mais pobres e dentro dos países, tanto mais pobres como menos, afetam de forma particular as camadas mais desfavorecidas das populações. Portanto, são doenças que merecem a nossa plena atenção e dentro deste âmbito, deste tipo de doenças, realmente acreditamos que os farmacêuticos podemos ter um papel muito importante na sua prevenção, na sua gestão, no seu tratamento e, portanto, a FIP, nesse sentido, elaborou esta publicação que apresentarei dentro de alguns minutos. Um elemento que é importante, ainda no slide anterior, por favor, Jamila. Obrigado.
Um elemento que é importante é precisamente essa questão da evolução da distribuição geográfica das doenças transmitidas por vetores. Estas doenças, muitas vezes referimos-nos a ela como as doenças tropicais não atendidas, ou neglected em inglês, não é? As menos atendidas, ou negligenciadas inclusive, porque são doenças que estavam confinadas ou limitadas a zonas tropicais e subtropicais e que por isso muitas vezes recebiam menos atenção por parte das organizações mundiais e dos vários atores que no sentido de produzir soluções para a sua resolução e a sua gestão, mas realmente são doenças que merecem a nossa plena atenção e precisamente pela carga de doença, de mortalidade, de morbilidade que representam e por uma questão ética, inclusive, de afetarem dessa forma tão desproporcional às camadas mais desfavorecidas da sociedade e aos países com menos recursos. Por outro lado, estas doenças não estão já limitadas a esses países e essas zonas tropicais e subtropicais, precisamente porque o aquecimento global tem vindo a alterar as zonas endémicas dos vetores que as podem transmitir. Por outro lado, as viagens, tanto por turismo como por trabalho a nível internacional, têm vindo a aumentar de forma exponencial nos últimos anos e como todos vimos, com o coronavírus da Covid-19, não demorou mais de 2 meses ou 3 para o vírus passar de um mercado na cidade de Wuhan, na China, a todos os países do mundo. Realmente a propagação destas doenças e destes agentes patológicos patogénicos a todo o mundo dá-se agora com uma velocidade enorme. Por outro lado, os movimentos migratórios, os movimentos de refugiados contribuem também, da mesma forma que as viagens, à disseminação destas doenças, assim como faz também o comércio global, não é? O transporte de mercadorias por barco, por avião, à volta do mundo, assim como outros fatores que realmente, como por exemplo a urbanização não planificada ou mal estruturada, a falta de condições de salubridade, de condições higiênicas, a pobreza e outros determinantes sociais contribuem definitivamente para a evolução da distribuição geográfica, mas também da carga destas doenças um pouco por todo o mundo. O slide seguinte, por favor. Obrigado. Portanto, as formas de prevenção das doenças transmitidas por vetores passam essencialmente pelo controle vetorial. Os mosquitos são um dos principais vetores transmissores de doenças, mas veremos que há vários animais e outros tipos de vetores. E o controle, precisamente, dos vetores é uma das estratégias mais efetivas para controle destas doenças. Por outro lado, a vacinação. Infelizmente, não dispomos de vacinas para todas as doenças transmitidas por vetores, mas sim para várias delas, e tem havido também progressos muito significativos nesta área, inclusive com as novas tecnologias de mRNA, que também foram utilizadas para o desenvolvimento das doenças contra o novo coronavírus. Será com certeza possível, num prazo mais curto, de dispor de vacinas para outras doenças que até agora não a tinham. Mas, por outro lado, é importantíssimo o fator de educação comunitária, e aí todos os profissionais da saúde e os farmacêuticos, com a disponibilidade que têm e a acessibilidade em todo o território e com as horas de abertura das farmácias e o contacto que têm com a população e a comunidade, realmente podem ter um papel-chave. E é precisamente através dessa educação, de que as pessoas conheçam as formas de transmissão destas doenças e como se podem proteger, que podemos garantir esse quarto pilar, que é precisamente o da participação e do envolvimento da comunidade no controle dos vetores e das próprias doenças.
E realmente, como eu dizia, os farmacêuticos estão numa posição ideal para a prevenção e para a gestão das doenças transmitidas por vetores, através de campanhas de sensibilização, através do aconselhamento personalizado, com base nas doenças que são endémicas em cada país e em cada localidade, através da educação sobre o controle de vetores, de como as pessoas nas suas casas, nas suas famílias, podem fazer também à sua escala um controle de vetores que seja complementar das estratégias maciças de controle de vetores a nível mais de país ou de regiões. E também, naturalmente, em vários países, como dizíamos na conversa inicial, cada vez mais os farmacêuticos têm um papel na administração de vacinas e também na promoção da vacinação e no esclarecimento de dúvidas e de preocupações que as pessoas possam ter em relação à eficácia e à segurança das vacinas, por exemplo. Também quando nas doenças que têm tratamentos disponíveis e felizmente há tratamentos para quase todas as doenças transmitidas por vetores, podemos ter um papel na otimização desses tratamentos, em garantir de que os doentes saibam e conheçam bem como funcionam os tratamentos, como devem fazê-los, para conseguir obter deles os melhores resultados possíveis. Também há um papel na preparação de repelentes de insetos, sobretudo em situações em que possam não haver uma disponibilidade de soluções industriais disponíveis em quantidade e qualidade suficiente. Pode ser necessária e relevante também a preparação magistral de repelentes de insetos. Portanto, há um conjunto de papéis e de funções que os farmacêuticos podem desempenhar neste tipo de doenças. Slide seguinte, por favor. Muito obrigado. Portanto, este conjunto de doenças podem ser causadas, como todos sabemos, como farmacêuticos, por parasitas, bactérias ou vírus, e incluem algumas das principais doenças. Hoje teremos uma apresentação especialmente sobre o paludismo e a malária. A malária continua a ser uma infecção que causa 219 milhões de casos em todo o mundo anualmente e causa também 400 mil mortes e que, como veem no mapa que incluímos à direita no vosso ecrã, a África subsaariana continua a ser a zona mais afetada de todo o mundo pelo paludismo, se bem que também afeta zonas extensas da América do Sul e Central e também do Sudeste Asiático. Outra infecção, que é de facto a infecção viral mais prevalente em todo o mundo, ainda no slide anterior, Jamila, por favor. Obrigado. É precisamente a dengue. Com uma estimativa de 96 milhões de casos sintomáticos e cerca de 40 mil mortes por ano. E a dengue é realmente uma das doenças que pode afetar a maior população enquanto das doenças transmitidas por vetores em todo o mundo e que está em expansão, a zona endémica da dengue. Slide seguinte, por favor. Outras doenças transmitidas por vetores de etiologia viral podem incluir também a febre de chikungunya, a febre da Zika, em que no Brasil houve um surto bastante importante em anos recentes, a febre amarela, a febre do Nilo Ocidental, a encefalite japonesa, todas elas transmitidas por vetores de mosquitos de diferentes espécies e também a encefalite transmitida por carraças. E outras doenças transmitidas por vetores, como pode ser a doença de Chagas, transmitida por triatomíneos, a leishmaniose, transmitida por flebotomíneos, e também a esquistossomose, que é transmitida por caracóis de água doce, afetam a centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, é importante conhecê-las, é importante conhecer o modo de prevenir esta transmissão e de aconselhar essas medidas de prevenção às nossas comunidades. Slide seguinte. Obrigado. A FIP publicou em setembro do ano passado, em 2020,
Os seus objetivos de desenvolvimento para a profissão farmacêutica são 21, em que cada um deles contém 3 componentes, um de prática profissional, de serviços profissionais, outra de ciências farmacêuticas e outra de educação e formação de recursos humanos dentro de cada um dos âmbitos, e que quando observamos o tema das doenças transmitidas por vetores à luz desta framework, deste conjunto de objetivos de desenvolvimento, realmente identificamos que há vínculos muito diretos com vários deles. Naturalmente, aquele que é mais destacado é o objetivo 16, sobre as doenças transmissíveis e infecciosas. Slide seguinte, por favor. Obrigado. Portanto, o objetivo 16 é o mais destacado ou que tem um vínculo mais claro com as doenças transmitidas por vetores, mas também outros, como pode ser a integração dos serviços, precisamente a coordenação dos serviços entre os serviços oferecidos pelas farmácias e os serviços do resto dos sistemas de saúde, a colaboração com outras profissões da saúde, por exemplo, a colaboração e a comunicação entre as equipas de atenção primária, de médicos, de enfermeiros e também os serviços farmacêuticos. A questão da equidade e da igualdade é especialmente importante, precisamente pelo facto que referíamos anteriormente, de estas doenças afetarem de forma muito particular os países com menos recursos e as camadas mais desfavorecidas das populações. Também o objetivo 11 de desenvolvimento, que tem a ver precisamente com o impacto das nossas intervenções e com os resultados em saúde e os resultados económicos que advêm dos serviços farmacêuticos. Portanto, às vezes pequenas intervenções de prevenção podem ter um impacto enorme, não só em termos de resultados clínicos e epidemiológicos, mas também as consequências em nível de resultados económicos, de economia da saúde, digamos. Por outro lado, o objetivo de desenvolvimento número 14, que tem a ver com precisamente o conhecimento experto em medicamentos dos farmacêuticos, que lhe permitem ter essa perspectiva e aconselhar devidamente e com base num conhecimento sólido e científico as populações não só sobre os medicamentos e os tratamentos e também as intervenções preventivas de vacinação ou com farmacoterapia, mas também sobre o próprio ciclo das doenças, do ciclo de vida dos vetores e como se transmitem as doenças na comunidade. Por outro lado, este tema das doenças transmitidas por vetores tem também uma relação direta com o objetivo 17, que tem a ver com a resistência aos antimicrobianos, precisamente porque muitos destes agentes etiológicos e patogénicos das doenças transmitidas por vetores, o tratamento é precisamente com agentes antimicrobianos, o que faz que possam existir resistências ou que possam surgir resistências a vários tratamentos, portanto é preciso tê-lo também em consideração e utilizar os agentes antimicrobianos de forma responsável. E por último tem uma relação direta também com o objetivo 18, que tem a ver com o acesso aos medicamentos, aos dispositivos em saúde e aos serviços de saúde. Slide seguinte. Slide seguinte, por favor. Está congelado. Está, não sei se eu também estou congelado ou se me ouvem. Sim, ouvimos, Jamila. Pronto, os slides é que ficaram bloqueados. Ficaram bloqueados, peço a vossa compreensão. Ok, parece que já estamos. Já está, pronto. Já, obrigado. Portanto, neste sentido, a FIP assumiu também a sua parte de responsabilidade no sentido de pôr este tema e esta prioridade global
relacionada com as doenças transmitidas por vetores sobre a mesa, colocá-la na nossa agenda de trabalho, colocá-la na agenda de trabalho das organizações membro da FIP, e, nesse sentido, produzimos um manual, uma publicação sobre doenças transmitidas por vetores, os papéis que os farmacêuticos, as funções que os farmacêuticos podem desempenhar neste sentido. É uma publicação extensa, detalhada, pormenorizada, porque revê e para cada uma das doenças quais são os vetores, qual é a carga mundial e regional dessas doenças, qual é o ciclo de vida dos vetores que a transmitem, quais são os tratamentos disponíveis, quais são as intervenções preventivas disponíveis, se existem vacinas ou não, etc. Portanto, é bastante completa nesse sentido e funciona como um manual atualizado sobre este tipo de doenças, especificamente produzido para farmacêuticos. Com a colaboração da AFPLP, este documento foi traduzido e disponibilizado em português e está também disponível em espanhol e em francês. No site da FIP, através deste código QR, podem aceder diretamente a esta publicação, mas se não, podem depois visitar a biblioteca de publicações da FIP e está lá disponível, aberto para todos. Slide seguinte, por favor. Como dizia, o relatório faz esta revisão e apresentação de informação muito pormenorizada para cada doença e depois contém umas ferramentas realmente úteis, como podem ser estas tabelas de resumo no fim, para cada doença identifica o nome da doença, o vetor, as regiões da OMS nas quais a doença é endémica, se existe ou não uma vacina, se existem ou não medicamentos preventivos, também inseticidas, pesticidas ou acaricidas, repelentes, quais são as medidas de prevenção que estão disponíveis, não é? Os repelentes, ou quais são as medidas que funcionam. Também redes mosquiteiras, se podem ser prevenidas através do vestuário, de práticas de higiene e qual é o tratamento, se existe um tratamento disponível, que depois os pormenores sobre os tratamentos disponíveis estão incluídos no próprio manual. E penso que é o último slide. Sim, muitíssimo obrigado pela atenção. Estarei disponível para as perguntas que possam ter depois no final. Obrigado. Muito obrigada, Gonçalo Sousa Pinto, uma apresentação que realmente nos enquadra perfeitamente a importância deste webinar e, sobretudo, a importância do nosso papel enquanto farmacêuticos nas várias áreas onde podemos intervir enquanto farmacêuticos, sem demora por uma gestão de tempo para permitir depois um espaço de partilha. Passaria a palavra à palestrante seguinte, Josélia Cinta Frade, que possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialização em Saúde Pública, Medicamentos pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem um Master de Atenção Farmacêutica pela Universidade de Granada, em Espanha, mestrado em Ciências da Saúde pelo Centro de Pesquisas de René Rachou. Atualmente é uma das líderes do Movimento Clínico Nacional e é assessora da presidência do Conselho Federal de Farmácia, coordenadora do Programa de Suporte ao Cuidado Farmacêutico na Atenção à Saúde, PROFAR, e diretora de Desenvolvimento Profissional do Fórum Farmacêutico das Américas. Portanto, sem mais demoras, passo a palavra, agradeço, reiterando o agradecimento por ter aceito o convite para partilhar connosco a experiência do Conselho Federal de Farmácia do Brasil e também das Américas. Em nome do nosso presidente, o Dr. Walter da Silva Jorge João, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês uma estratégia que foi definida, que foi executada por muitas mãos, por muitos atores. Eu vou ser a porta-voz de vários e vários colegas que juntos, né, como vocês comentaram no início,
fizeram uma grande mobilização pelo fato de estarem unidos por um mesmo objetivo. Então, a minha gratidão pela oportunidade de estar num momento como esse, compartilhando experiências com colegas de outros países. Muito obrigada. Eu vou começar. Você vai passar, ou Dejanila, ou eu posso passar? Não pode passar. Na altura disse-me que gostaria de poder ter a gestão. Ele não está me permitindo. É? É. Tentar fazer aqui a alteração, então. Só reiterando, né, tem algumas coisas aí do meu currículo que foi mencionado, que já está passado. Eu fui diretora do fórum, né, não sou mais, e parte do que eu vou apresentar hoje é fruto também desse momento que eu estive à frente lá da Diretoria de Desenvolvimento Profissional do fórum. E é uma experiência que mostra a importância da gente estar unido, né, em prol de um mesmo objetivo. Pode passar, Dejanila. Você já vê? Pode passar. Eu mesmo passo aqui ou você passa? Isso. Então, nós estamos falando aqui do Brasil, né, um país... Volta, por favor. O anterior. Então, no Brasil, hoje, nós somos mais de 230 mil farmacêuticos. Esses farmacêuticos no nosso país, né, pensando no próprio tema da palestra, eles estão envolvidos não apenas na gestão logística de medicamentos, na produção, no desenvolvimento de novos fármacos, mas eles também estão envolvidos na parte assistencial do cuidado aos pacientes. E aqui no Brasil, o nosso conselho também registra que os farmacêuticos são formados na área de análises clínicas. Então, a gente tem uma formação também muito grande na parte de exames laboratoriais. Então, vários e vários farmacêuticos estão envolvidos no desenvolvimento de novos kits de diagnósticos e atuando também na realização desses testes aqui no Brasil. Pode passar. O fundamento do que eu vou comentar com vocês hoje, dessa campanha que nós realizamos, o regulamento nosso, nacional, emitido pelo Conselho Federal de Farmácia, ele se baseia no início de 2012, a gente teve uma mudança da liderança da profissão e o nosso novo líder, que foi o Dr. Walter, ele definiu como uma das pautas estratégicas da sua gestão a questão do avanço do movimento clínico no país. Então, a experiência que eu vou comentar, ela tem o respaldo nessa resolução nossa que chama 585, que trata das atribuições clínicas do farmacêutico. Então, no Brasil, a gente entende que o farmacêutico, quando ele atua clinicamente, a sua atuação vai além de resolver problemas relacionados a medicamentos. O farmacêutico também tem um papel muito importante na promoção, na proteção da saúde e na prevenção de doenças que tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando. E quando eu atuo clinicamente, eu tenho que ter um olhar sobre o indivíduo, sobre a família desse indivíduo e também sobre a comunidade. Pode passar. No próximo slide, vocês podem identificar dois serviços que são base para esse processo que eu vou apresentar, que é o rastreamento em saúde e educação em saúde. Então, esses serviços, nós definimos a partir do nosso regulamento, essa resolução 585, uma carteira de serviços que o farmacêutico pode executar e que o Conselho quer estimular
a sua implantação no Brasil. Então, esses são um dos 2 serviços que constam nessa publicação da capa azul, que é essa nossa carteira nacional de serviços que a gente tem estimulado a implantação. E por que esses 2 serviços são importantes? Pode passar o próximo. Quando eu falo de rastreamento em saúde, eu estou falando de um farmacêutico que não vai fazer diagnóstico de doença nenhuma, isso é papel do médico, mas ele vai suspeitar e encaminhar esse paciente o mais precocemente possível. E essas doenças transmitidas por vetores, a gente observa aqui no Brasil que a formação dos médicos sempre foi muito focada lá no passado na doença aguda e que agora fica todo mundo com foco muito na doença crônica. E, às vezes, existe uma dificuldade de diagnóstico. Então, por exemplo, a malária no Brasil, a gente tem ela mais focada em determinada região. Se esse paciente viajou para essa região endêmica e foi para uma outra região que não se tem prática no diagnóstico clínico nem laboratorial, às vezes o diagnóstico desse paciente se torna muito demorado. Eu tive... isso se tornou também, esse tema, uma bandeira para mim, porque eu milito muito na área da segurança do paciente e aqui no Brasil, infelizmente, eu perdi uma tia muito querida pela leishmaniose. E em menos de um ano, meu cão, em outro estado brasileiro, a gente teve que sacrificar por causa da leishmaniose. E essa minha tia, se eu não tivesse chegado naquele momento, a gente não ia nem saber do que ela tinha morrido, porque todo o raciocínio da equipe clínica que cuidava dela estava achando que ela estava com câncer. Então, nesse primeiro momento, eu só queria alertar os senhores da importância da gente preparar o farmacêutico para ter um feeling clínico para poder conseguir identificar, né, e suspeitar o mais rápido possível que o paciente está apresentando qualquer uma dessas doenças e encaminhar. E a partir do momento, né, que esse paciente tem um diagnóstico, a gente tem vários serviços para oferecer, como o Gonçalo falou, e também nesse momento que fake news aqui no Brasil está uma coisa horrorosa durante essa Covid. Então, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente tem que assumir um papel de educador em saúde muito grande para promover a saúde em relação aos temas propostos. Em 2016, quando o Brasil enfrentou o grande desafio, final de 2015, 2016, com aquelas crianças, né, nascendo com a síndrome, foi um movimento muito intenso no Brasil para novos diagnósticos, como que ia tratar essas crianças, e aí, dentro do nosso plenário, foi discutido, dentro do plenário do Conselho Federal, o que a profissão podia fazer naquele momento que a dengue estava endêmica, estava aquela coisa horrorosa, zika, chikungunya, as 3 doenças circulando ao mesmo tempo. Então, aí o plenário decidiu que era para a gente fazer tipo um manual de orientação para o farmacêutico. Aí eu fiquei encarregada dessa função, reuni com a nossa assessoria técnica, com a nossa coordenação técnica e com a nossa assessoria de comunicação, e a partir daí nasceu a ideia da criação de um hot site, que eu vou apresentar para os senhores, e também de uma mobilização nacional, que nós começamos no Brasil, e como eu estava no Fórum Farmacêutico das Américas, eu levei a ideia lá para o fórum, e aí a gente reproduziu via fórum os vários materiais que eu vou estar mostrando para os senhores. Então, o objetivo dessa mobilização, que a gente volta só ao anterior, o objetivo dessa mobilização nossa era transformar o farmacêutico num agente de prevenção e controle das arboviroses, que naquele momento era dengue, zika e chikungunya, e que a farmácia se tornasse um ponto de atenção à saúde contra essas doenças transmitidas pelo vetor. Próximo. E aí desenvolvemos o hot site, pode passar. Esse hot site está disponível para os senhores. Dentro do hot site, a gente criou um local onde qualquer farmacêutico que quisesse fazer parte da nossa mobilização, ele encontrasse materiais para se qualificar
se preparar, para aumentar conhecimentos e também materiais para ele utilizar nesse encontro com a população, para ele decorar a farmácia com aquelas mensagens chaves. Então, a gente desenvolveu esses documentos, pode passar, para permitir o farmacêutico ele ter um suporte. E aí, dentro do Hot Site, a gente colocou também uma biblioteca virtual e um link para que o farmacêutico encontrasse no mesmo local referências bibliográficas de entidades confiáveis sobre esse tema. E também divulgando vídeos, cursos de entidades reconhecidas e respeitadas também que estavam abordando esse tema. Pode passar. Esses são alguns materiais que a gente fez para a população. Como as 3 doenças, dengue, zika e chikungunya, estavam ao mesmo tempo circulando, a gente precisou fazer um documento que contemplasse todas elas, que a gente precisava que o farmacêutico também desenvolvesse um senso clínico para poder aprender a diferenciar uma coisa da outra. Pode passar. E aí, como no Fórum Farmacêutico das Américas existiu, né, a diretoria gostou da ideia quando eu levei a proposta para lá, pode ir passando. Todos esses documentos que a gente elaborou foram traduzidos também para o espanhol. E a mobilização nacional ela aconteceu em 19 de março de 2016, e aí a gente aproveitou o Dia Internacional do Farmacêutico para fazer a mobilização, uma nova mobilização nacional e também envolver todos os países da América Latina ligados ao fórum e qualquer um que quisesse participar. Pode passar. Então, a gente fez peças de divulgação, fizemos release para a imprensa, para que as entidades já tivessem o conteúdo só para rodar e facilitar a divulgação. Pode ir passando. E aí a gente conseguiu, então, mobilizar nacionalmente várias entidades farmacêuticas para apoiarem a campanha e as entidades aqui farmacêuticas da América Latina. Pode passar. Aqui são algumas fotos, porque é muito legal você respeitar a criatividade das pessoas, né? Aqui foi um momento que eu estava lançando a campanha aqui no nosso conselho e a gente fornece a ferramenta e, às vezes, lá localmente, várias e várias ideias são mobilizadas. Em Minas Gerais, por exemplo, lá na Universidade Federal de Ouro Preto, tem um grupo lá que desenvolveu um kit para que seja utilizado nas escolas, mostrando as fases do Aedes aegypti com lupa. Então, tem alguns materiais educativos, em vez de ficar só no papel, porque existem formas diferentes de educar. Então, vários e vários colegas pegaram aquele material inicial que a gente disponibilizou e localmente fizeram adaptações lindas que eu vou estar mostrando aí nas fotos. Nessas mobilizações, às vezes, muitos colegas, olha que legal, esse aqui foi Recife, foi um dos locais que a questão da Zika foi muito complexo aqui no Brasil. E em Recife, a gente tem aqueles bonecos de Olinda no Carnaval, a gente mobilizou o conselho lá do Recife para fazer o boneco do Carnaval, não sei se vocês conseguem ver, mas debaixo do mosquito tem uma pessoa aí, sustentando esse mosquitão aí, e aí surgiram paródias, músicas para o pessoal cantar e, através da música, levar a informação sobre a prevenção. Pode ir passando. Pode ir passando. Aqui, né, no anterior, eu estou aqui hoje nessa cidade, volta, por favor, que é aqui em Sergipe, em Aracaju. É o anterior, Dejane. Isso. Aqui também um colega vestiu de mosquito. É o outro. E aí nós montamos uma tenda gigante, acionamos os agentes de vigilância sanitária aqui dessa capital
brasileira, e eles levaram microscópios para mostrar para a população. Aqui tem muito pessoal, gosta muito de festa junina, de forró, então tinha gente tocando músicas. A universidade participou ativamente, levando os alunos, levando materiais educativos fantásticos para poder educar a população. Pode passando. Lá no Amazonas, o Conselho Regional conseguiu ir a tribos indígenas. Pode passando. Os farmacêuticos saíram até pintados das tribos. Alguns locais eles fizeram mobilização em loco, então os farmacêuticos foram como brigadas visitar casas das pessoas com esses agentes municipais para avaliar como é que estava a caixa d'água, se estava tampado ou não. Então, houve várias adaptações no país de mobilização feita em praça pública, feita em shopping, em vários locais diferentes, em escolas. E aqui no Brasil, pela estimativa da nossa assessoria de comunicação, a gente conseguiu atingir mais de 36 mil pessoas com essa nossa mobilização. E aí, pode passar, esses materiais também foram utilizados pelos países ligados ao Fórum Farmacêutico das Américas. Aí, em setembro de 2016, a gente lança a campanha no Congresso da FIP, que aconteceu aqui do lado, aqui na Argentina, e a gente aproveitou a data do 25 de setembro para fazer essa mobilização nacional. Então, essas aqui são as fotos dos colegas do fórum divulgando no Congresso da FIP essa mobilização que a gente faria no 25 de setembro. Pode passar. Pode passando. E todo esse material que foi construído, né, lá pelo nosso hot site, que foi colocado no hot site, ele também foi disponibilizado no site do Fórum Farmacêutico das Américas e foi utilizado por vários países, como vocês podem ver, e também esses países foram adaptando esses materiais. Então, na foto anterior, vocês veem farmacêuticos utilizando fantoches, eu não sei como é que chamo fantoches para vocês, que são esses bonecos para comunicar, que coloca o boneco na mão e vai falando com as crianças para poder levar informação. Então, houve essa mobilização intensa ali próximo a Buenos Aires, de colegas envolvidos com o tema, levando a informação para escolas, para as crianças. Pode passar. No Uruguai, eles não estavam vivendo problema como a gente aqui no Brasil, mas mesmo assim, a diretoria dos conselhos de lá participaram de reunião no Ministério da Saúde, levando nossos documentos, chegaram em vários ministérios da saúde de diferentes países, como é o caso do Uruguai. Pode passar. Aqui no Equador, pode passar. Alguns países também ofereceram cursos de formação para o farmacêutico junto com a campanha. Como aconteceu no Equador, essa aí foi a mobilização do Equador, em Costa Rica também fizeram um simpósio. A partir desse momento, toda essa discussão começou a ser documentada. Eu tenho certeza que o pessoal de Costa Rica colaborou muito aí com esse documento da FIP, né? Desde essa época, fruto dessa mobilização inicial. Pode passar. A questão dos repelentes também foi muito divulgada em várias revistas, e a gente tinha muita dúvida, principalmente aqui no Brasil, em relação às gestantes, qual repelente utilizar, não utilizar. O Panamá, apesar de não ser um país que fazia parte do fórum, ele se interessou, se engajou em nossa campanha. E todo esse trabalho ele está documentado nesse informe que a gente teve o financiamento da FIP, né, para desenvolver vários desses materiais, e
todo esse trabalho de articulação que foi feita, todos esses materiais constam nesse relatório que foi entregue e enviado para a FIP, que está disponível na página do fórum. Aqui são algumas iniciativas do Conselho. Mesmo antes dessa época, o Conselho já tinha uma preocupação do uso de paracetamol em paciente com dengue. Então, o Conselho ele tem um centro de informação sobre medicamentos que produzem boletins com informações isentas da indústria farmacêutica. Então, esse aqui é um tipo de documento que já havia até sido publicado pelo Conselho em 2015, e que a gente aproveitou essa oportunidade para também resgatar esses documentos que já haviam sido publicados anteriormente. Pode passar. Mais recentemente, aqui no Brasil, a gente tem construído guias de prática clínica, inclusive com a participação de médicos, validação de algumas entidades médicas, e um guia que a gente inseriu várias dessas doenças, a notificação é compulsória, é obrigatória no país, então a gente inclui no nosso guia da febre informações farmacêuticas. O paciente com febre pode também ser uma doença por vetor. Então, nesse guia nosso da febre, ele tem a ficha de notificação e já começa a ter algumas informações sobre essas possíveis doenças transmitidas por vetores. E nós iniciamos a elaboração de um guia de prática clínica, especificamente sobre os vetores, que ainda não foi publicado. O interessante, o que a gente observou agora na Covid? Vários municípios e estados brasileiros começaram a criar leis locais sobre a medida de temperatura, porque não era comum no Brasil medir temperatura na entrada de supermercado, de qualquer local. E aí, muitas legislações usaram as técnicas de medida de temperatura que estão no nosso guia. Então, a gente não imaginava, quando a gente fez o guia nosso de prática clínica, que ele seria, inclusive, utilizado no momento da Covid agora para normatização de medida de temperatura em ambientes públicos. Então, aproveitando que eu já estou encerrando, os colegas que estão nos ouvindo, se quiserem conhecer essas publicações do Conselho, a gente pode estar compartilhando, está tudo gratuito nas páginas da nossa instituição. Esse nosso trabalho, pode passar, ele também foi reconhecido aqui no Brasil. A gente tem o próximo, por favor. A Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, ela é coordenada por médicos, e esse guia da febre, inclusive, eles fizeram a revisão do documento, e aí essa entidade ela foi preparar um curso de capacitação sobre arboviroses. Eles construíram gratuitamente esses 4 vídeos, Gonçalo, é ótimo esses vídeos. Se for possível, se vocês quiserem divulgar aí nesses documentos da FIP quando forem atualizados. E nós participamos da reunião que deu o formato e o conteúdo para esse programa. Inclusive, a gente conseguiu incluir num dos vídeos dessa sociedade, no vídeo 3, tem o papel do farmacêutico clínico dentro das arboviroses. Então, foi muito importante toda essa mobilização, inclusive para permitir a visualização por entidades ligadas a essa temática no Brasil. Pode passar. E o fórum também divulgou esses vídeos. Aqui, para finalizar, essa aqui é falo que é o nosso palácio, né? Isso aqui é fruto da participação da nossa profissão. Hoje, o Conselho Federal de Farmácia, ele congrega esse complexo aí, esses 2 prédios que vocês estão vendo, e essa mesa é onde sentam os representantes de cada estado brasileiro, que são eleitos pela categoria, os nossos líderes que decidem o futuro da nossa profissão, que votam as resoluções que amparam o nosso exercício profissional. O último. Então, muito obrigada. Quando vocês passarem aqui pelo Brasil, não deixem de nos visitar. Aí, no último slide, tem as fotos
da nossa catedral aqui de Brasília, e a árvore que eu mais amo que tem aqui, que é o ipê. Aqui a gente tem ipê de várias cores em Brasília. Então, se vocês puderem vir na época que os ipês estiverem floridos, a cidade está muito mais bonita. Muito obrigada e contem sempre conosco, que o nosso espírito também é de solidariedade, é de cooperação. Então, esse exemplo que eu acabei de falar mostra que é possível, sim, a gente trabalhar junto e fazer muita coisa bacana pela a nossa associação que está organizando esse webinar nesse momento. Obrigada. Muito obrigada, Zélia Frade, por uma apresentação inspiradora. Tenho a certeza que os colegas ficaram mais sensibilizados e com mais ideias em relação a esta intervenção de proximidade com outros profissionais de saúde, mas com a população, com os estudantes, e estão exemplos aqui muito importantes de como adaptar normas técnicas à vida comum, à vida do dia a dia e fazer passar a mensagem. Eu, neste momento, vou passar então a palavra à colega de Guiné-Bissau, Elisângela Valentim, que teve portanto, a aceitação de apresentar aqui a experiência da Guiné-Bissau, também um país que tem, portanto, uma intervenção importante no combate a doenças transmitidas por vetores. Elisângela Valentim é farmacêutica e exerce a profissão no Centro de Compras de Medicamentos Essenciais, SECOM, sob a tutela do Ministério da Saúde da Guiné-Bissau. Portanto, penso que deverá também preferir que eu faça, que seja eu a partilhar, sim? Agradeço a vossa compreensão por estes minutos e penso que neste momento temos então as condições reunidas para passar a palavra à nossa colega Elisângela Valentim para partilhar connosco a experiência da Guiné-Bissau. Bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a todos. Nós que agradecemos pelo convite. A Guiné-Bissau agradece, que eu acho que é a primeira vez que participamos de um webinar assim. E é só agradecer e agradecer também as apresentações dos colegas aqui. Então, vamos falar um pouquinho da experiência, né, com relação a doenças transmitidas por vetores. Aqui é a situação geográfica da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem 8 regiões e mais setor autônomo, que é Cabo-Bissau, e temos 2 milhões de habitantes e uma superfície de 136,125 km². Temos fronteiras ao norte pelo Senegal e sul pelo Guiné-Conakry. E temos 8 regiões sanitárias. E não, 11 regiões sanitárias. Por falar das transmitidas por vetores, eu acho que o primeiro palestrante já fez um breve resumo que eu acho que não precisa aprofundar mais, né? E pode assim, tá bom. Então, em 2017, teve umas novas tecnologias na luta contra o paludismo. Apesar de ser prevenível e tratável, a malária ameaçou cerca de metade da população mundial.
a África continua a concentrar cerca de 90% de todos os casos da doença, por causa do clima e saneamento básico. Na Guiné-Bissau, onde a malária é a causa principal de óbitos nas grávidas e crianças menores de 5 anos, uma iniciativa baseada na tecnologia tem transformado a interação contra esta doença, reforçando assim o sistema de saúde nacional e salvando vidas. Em vários países africanos, o acesso limitado, não só na Guiné-Bissau, mas sabemos que em todo o continente africano temos um déficit no controle dessas infecções. Pode passar. Então, no combate e controle dessas doenças, o Fundo Mundial, com o PNUD, vem trabalhando muito, ajudando o nosso país, Guiné-Bissau, a combater e controlar essas doenças, como SIDA, tuberculose. Sabemos que não fazem parte do nosso tema, mas é incluído também pelo Banco Mundial. O sistema que é feito, é feito através da monitorização em tempo real, através de tablets. Isso vem ajudando muito na redução do aumento do paludismo aqui na Guiné-Bissau, obtendo dados, produzindo nos centros de saúde com a missão de cobrir a totalidade dos 169 centros de saúde que temos aqui em Guiné-Bissau. O uso dessa tecnologia tem reforçado a capacidade do governo no mapeamento do segmento de prevenção e tratamento dos surtos de malária. Estamos falando mais de malária, paludismo, porque dos outros doenças, das outras doenças, o paludismo é o que mais tem o controle em relação aos outros. Oncocercose, febre amarela e os outros. Então, trouxemos umas tabelas que mostram casos confirmados de paludismo de 2017 a 2020 por grupos etários e por gênero na Guiné-Bissau. Então, no ano 2007, como já havia dito, que temos 11 estruturas sanitárias. Temos região de Bafatá, Bijagós, Piumbo, Bolama, Cacheu, Farinda, Abu, Oio, Quinara, setor autônomo e Tombali. Então, podemos ver casos confirmados de crianças com menos de 5 anos, masculinos e femininos, e total dos casos. Podemos ver que em algumas regiões temos mais casos de paludismo, como Gabu, Bafatá e Biombo. No total de casos de cada região, podemos ver que em algumas regiões houve falta de controle e rastreamento no combate de paludismo. Então, e os casos confirmados de 5 ou mais de 5 anos também foram registrados aqui. No próximo slide, vamos ver que
de 2017 a 2018, houve um equilíbrio, um aumento um pouco considerável entre 2017 e 2018. Em algumas regiões, houve um aumento dos números de paludismo. Então, como podemos ver, na região de Bafatá, nos casos confirmados de menores de 5 anos, em 2017 havia 2.769 para o sexo feminino, mas em 2018 esses números aumentaram. Pode passar. Já em não, pode voltar para 2019? Voltar. Ai, já passei. Sim. Então, em 2019, o número já está diminuindo por causa do rastreamento que é feito através do tablet. O controle já é maior em relação a 2017, 2018, e as campanhas que são feitas de MILDA estão oferecendo tendas e campanhas sobre saneamento básico, como a forma de não deixar água parada perto de casa e tirar toda a sujeira perto de casa, porque é um lugar favorável para os mosquitos de paludismo. Pode passar. Então, já no ano passado, os últimos dados que tivemos, então podemos ver que ainda falta muito trabalho aqui na Guiné-Bissau, no combate dessas doenças, mas que já foi feito muita coisa, que os números de cada região diminuiu consideravelmente e isso já é bom, mas ainda falta muito. E sabemos que os farmacêuticos não estão ligados a esse trabalho. Os farmacêuticos guineenses, a maioria, como eu já havia dito no início, estão mais afastados. Eu acho que causa falta de saber que nós estudamos, podemos estar nesses lugares. A professora disse que precisamos lutar muito para isso, para ocupar os nossos espaços. Sabemos disso. Queremos muito, mas o sistema aqui na Guiné-Bissau é muito complicado. Você chega, você quer trabalhar, você quer lutar, você quer organizar, mas é difícil. Sabemos que só a luta muda a vida. Vamos lutar o máximo possível, mas é difícil mesmo. E os objetivos da parceria entre a OMS e o Fundo Mundial com a Guiné-Bissau na luta contra doenças transmitidas por vetores é proporcionar melhor evidência para controlar os vetores e proteger as pessoas contra a infecção. Precisamos para explicar à população sobre esses vetores, o que pode ser prevenido para que não houve um aumento de casos dessas doenças. Prestar o apoio técnico e orientar a Guiné-Bissau para que possa gerir de forma eficaz casos e surtos. Fornecer treinamento para os técnicos em manejo clínico, diagnóstico, controle de vetores com alguns dos seus centros colaboradores no país, desenvolver novos instrumentos para combater os vetores e lidar com as doenças. Até o momento, não temos uma estrutura que é indicada só para essas doenças, que é triste. Você chega no Ministério,
pergunta, quer informação, mas não se tem. Então, é complicado. E é uma coisa que precisa ser feita de urgência. Pode passar. Então, para concluir, entre as várias doenças transmitidas por vetor na Guiné-Bissau, como eu já havia dito, somente o paludismo se encontra numa fase mais avançada de diagnóstico, prevenção e controle. As outras doenças, como oncocercose, febre amarela, ainda estão numa fase recuada de diagnóstico, prevenção e tratamento, o que significa que o nosso país ainda precisa de apoio no combate dessas doenças. Falta o último slide, que eu disse obrigada, com a bandeira da Guiné-Bissau. Jamila? Partilhar então esta apresentação. Jamila, não estamos a ouvi-la bem. Estão a ouvir agora? Agora sim. Pronto. As minhas desculpas, acho que tive aqui uma interrupção em termos da transmissão, em termos de um corte da internet. Aproveitava agora para perguntar se me ouvem. Sim? Agora sim. Sim. Portanto, estava agora a agradecer a apresentação e a partilha da colega. Estamos a ouvir, sim. E passar a palavra ao colega João Alcântara para nos apresentar a experiência de Santo Tomé e Príncipe, considerando a larga experiência que tem enquanto ponto focal para a identificação de malária e com formação já ampla neste setor. Tem a palavra. Ok, muito boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade que dá para que possamos também apresentar a experiência de Santo Tomé e Príncipe luta contra as doenças. O plano da apresentação, nós vamos falar da situação geográfica de Santo Tomé e Príncipe, vamos apresentar alguns documentos de política, fase de situação epidemiológica de Santo Tomé e Príncipe, doenças de vetor em Santo Tomé e Príncipe no passado, luta de vetor em Santo Tomé e Príncipe no contexto atual, tratamento do paludismo, lições aprendidas, perspectivas futuras, desafios para a posição farmacêutica no espaço lusófono, outras doenças transmitidas por vetor, desafios e oportunidades.
Por favor, passar. Bom, São Tomé e Príncipe é uma ilha, é constituída por duas ilhas de origem vulcânica, distam entre si a 150 quilômetros, localização Golfo da Guiné, a 220 quilômetros da costa africana. Superfície de 1.001 km² e é constituído por 6 distritos administrativos e uma região autônoma chamada região autônoma do Príncipe. Tem um clima tropical úmido, 9 meses de chuva e 3 meses de gravana, que é época seca. Umidade relativa é 80%, temperatura média anual de 25,3 graus Celsius. Tem uma população de 201 habitantes, estimativa para 2021. Vou passar. Bom, como dizia, nós temos alguns documentos de política e diretrizes nacionais. Então, o país dispõe de um documento de política para a eliminação do paludismo na República de São Tomé e Príncipe, elaborado em 2016. Nós conhecemos o relatório de teste de eficácia terapêutica feito com a toxinal masamodiquina e também com o Quartem, que é a lumefantrina, feita em 2017 e 2018. Temos um plano estratégico nacional de eliminação do paludismo, de 2017 a 2021. Protocolo para o manejo de casos de paludismo, revisto em março de 2021, essa edição. Também foi elaborado um guia de bolso para o manejo de casos de paludismo, em março de 2021, foi a primeira edição. Perfil epidemiológico do paludismo, setembro de 2018. Manual para a formação dos agentes de saúde comunitária, março de 2021. Guia de vigilância epidemiológica e guia de monitorização de indicadores para o controle de vetor integrado. Falando da situação política, da situação epidemiológica de São Tomé e Príncipe, nós vimos que o paludismo em São Tomé e Príncipe é hipoendêmico, com transmissão durante todo o ano, com maior incidência de novembro a janeiro e de maio a junho. O vetor principal é o Anopheles colusa. Está descrito a existência de 4 espécies de plasmódio, sendo o Paran falciparum a predominante, 99,9%, e via vaxoval e malária são espécies que nós deixamos de ver já há algum tempo a esta parte. Eu vou fazer um pequeno tutorial daquilo que foi a transmissão para o dimensão do meio príncipe no tempo passado. Presume-se que o paludismo terá sido importado do continente pelos escravos oríndios do continente africano durante o século XV, depois da descoberta das ilhas de São Tomé e Príncipe em 1470. O maior problema ao povoamento das mesmas, depois de 1493, foi devido às febres malignas denominadas de carneiradas, que dizimavam muitos europeus não imunes. Relata a história que cerca de 2.000 crianças judias trazidas para as ilhas por razões religiosas foram dizimadas por esta doença. No início do século XX, tanto 1905, muitos trabalhos de saneamento de meio foram efetuados, sobretudo na ilha de São Tomé, nas zonas pantanosas da Conceição, por bruto da costa. E no ano 2026, o governo colonial conseguiu sanear alguns pântanos da cidade capital de São Tomé, nomeadamente pântano de São Sebastião e parte do Cominho. E em 1940 foi usado pela primeira vez o DDT em São Tomé e Príncipe. E em 1949 deu-se início à aplicação da herbicida na cidade de São Tomé. DDT e malariol
foram utilizados nos esgotos em simultâneo com a drenagem de pântano. Por favor, passe. Bernardino Rocchi, em 1903, e Correia Mendes, em 1907 e 1908, assinalaram a existência de Anopheles costalis, designado depois por Anopheles gambia, em 1956. Em 1946, Bruto de Mesquita tinha identificado 5 espécies de vetores na cidade de São Tomé e, em 1961, na Ilha do Príncipe, Pinhão e Mourão, assinalaram apenas o complexo Anopheles Gambia SL. Entre 1954 e 1966, foram realizadas diferentes obras de saneamento de meio a nível do principal rio que atravessa a cidade de São Tomé. Passa. Em 1968, foi criada a missão de erradicação do paludismo com um programa de erradicação de 1971 a 1978. Em 1971 e 1978, campanha de irrigação baseada na pulverização intradomiciliar com DDT, 2 vezes por ano, a fumigação 1 vez por semana no centro da capital e larvicida. A quimioprofilaxia com cloroquina na população também foi tida em conta. Em 1975, foram reforçadas as ações para erradicar o paludismo mediante um programa de pulverização durante 8 anos com DDT, fase de ataque em 1980. Depois de 3 ciclos de pulverização intradomiciliar, o índice plasmódico do grupo etário de 13 a 14 anos caiu de 19,2% para 0,6%. Passa. Bom, vimos que houve ganho na altura, o índice plasmódico saiu de 19% para 0,2%, mas, por razões sociais, com certa resistência da população às pulverizações, técnicas, resistência do vetor ao inseticida e insuficiente financiamento e empenho político, as campanhas foram adiadas e depois interrompidas em 1984. Em 1991, 1984, tinham sido registrados 0 e 8 óbitos palustros, respectivamente. De 1985 a 1988, o país viveu uma epidemia que custou cerca de 675 vidas, das quais 511, ou seja, 13%, eram crianças menores de 5 anos. Esta epidemia apareceu na sequência da suspensão das ações de pulverização e foram catalisadas pela perda de imunidade contra o paludismo. Após a conferência de Amsterdão sobre o paludismo, realizada em Amsterdão, em outubro de 1992, a MEP, ou seja, a Missão de Erradicação do Paludismo, foi transformada em Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, PNLP. Em 1996, foi introduzido a promoção da utilização de mosquiteiros impregnados de inseticida. Em 1997, foi iniciado o grande projeto de saneamento de meio da Quinta de Santo Antônio e São Gabriel, a cidade capital, com financiamento do Banco Mundial, superior a 3,5 milhões de dólares. São Tomé e Príncipe tem todas as condições para manter uma transmissão histórica do paludismo, o clima e a ecologia, o Anopheles colusi, o Plasmodium falciparum, o crescimento demográfico e as condições socioeconômicas precárias e o empobrecimento crescente das famílias. No contexto atual, São Tomé e Príncipe tem como sua estratégia tanto mosquiteiro impregnado longa duração de ação, tanto que é a MILDA,
é distribuída à população em massa de 3 em 3 anos. É também distribuída às consultas pré-natais e instituições sociais. Passa. Para além do uso do mosquiteiro, também em 2004 e em 2012 foram realizados o primeiro e o 7º ciclo de pulverização com o peritróleo alfa-cetometrina. Devido à resistência do vetor a este inseticida registrado em 2011, houve a necessidade de substituir o mesmo por um carbamato. Assim, de 8º a 15º ciclo foi feito com inseticida Bediocar, então, que é um carbamato. Para a gestão de resistência de inseticida, o país, portanto, passou a fazer a rotação de inseticidas. Atualmente, a pulverização é focalizada no país, baseado em evidências. Os 6º e 7º ciclo utilizou-se o Actelite 300 CS. Já no 8º ciclo, 18º ciclo, usou-se o Chamichile 50WG. Por outro lado, é realizado a pulverização interciclos. A pulverização interciclos significa que é uma localidade que não foi beneficiada com a pulverização localizada e houve aparecimento de focos, então a equipa dirige-se para fazer essa pulverização que nós chamamos aqui de interciclos. Pode passar, se faz favor. Fazemos a luta antilarvar, tanto utilizando o BTI, o bacilo Brugiensis gelite. Como vê, nós temos aqui vários tipos de criadores. Temos aqui criador privados, retirada de areia, retirada de pedras, tanto nos locais onde já tinham sido drenados, ou seja, sido já eliminados esses pântanos, começaram outra vez a obter a formação de novos criadores devido à ação do homem. Tanto tirar de pedra, areia, etc., faz com que voltamos a ter novos criadores nos locais onde já tinham sido eliminados os pântanos. Pode passar. Bom, aqui nós, portanto, na luta contra o paludismo, nós temos o tratamento que nós usamos. Medicamento de tratamento para o paludismo, nós temos paludismo simples, nós utilizamos aqui medicamento na intenção artesonato mais amodiaquina. Segunda intenção, nós usamos artemether mais lumefantrina. O artesonato é dado numa sotoma diária durante 3 dias consecutivos, mas associado à primaquina via oral, dose única, para 25 mg por quilo, dose única. Artemether mais lumefantrina é uma toma diária também 3 dias consecutivos, no caso de insucesso ou de intolerância ao AZAC, artesonato na amodiaquina. Para o paludismo grave, nós utilizamos o artesonato injetável. Para os menores de 20 kg, tomam 3 mg por quilo preso, administrado por via intravenosa, muscular. Para as pessoas maiores de 20 kg, utilizamos 2 a 4 mg por quilo, administrado por via intravenosa. É de referir que os medicamentos por via oral, portanto, o artesonato mais amodiaquina, injetável, para paludismo grave, o artesonato injetável, é dada no dia 0, por dar 12 horas depois, 24 horas depois, que é obrigatório, caso o doente já possa tomar medicamento por via oral, então passa-se para artesonato mais amodiaquina como medicamento de segunda intenção. Também é essa.
Aqui, deixa eu tirar a sopa para o som para ouvir. Não está falando aqui. Não está falando? Peço aos colegas participantes que ponham o mudo. Muito bem, colega, pode continuar, desculpe. Se faça favor. Pode passar. Casos, aqui vamos apenas falar dos casos que nós tratamos nos últimos 20 anos. No ano 2000 foram notificados 43.493 casos e 220. Em 2004 houve uma epidemia em que registramos 63.000 casos e 169 óbitos. De 2005 a 2010 houve uma redução de número de casos em 93% e de óbito a 94%. A partir de 2014, o número de óbito é quase zero. Houve um declínio considerável da mortalidade causada pelo paludismo, saindo de 3,9 em 2012 para zero em 2018. E em 2019, o número de casos notificados foi de 2.457 casos, e em 2014, 1.944 casos. Pode passar, se faz favor. Aqui é só para mostrar a evolução dos casos que falei de 2004, que houve aquele aumento, e depois começou a haver caída, depois começou a ter flutuações, tivemos um aumento de casos em 2011, 2012, depois com esta quebra que vimos até ao momento. Passe. Que lições aprendemos com isso? Na sequência das estratégias de luta contra o paludismo, nomeadamente a luta contra o vetor, o diagnóstico precoce, segundo o tratamento correto dos casos, o reforço da vigilância epidemiológica, a comunicação para a mudança de comportamento, dentre outros, contribuíram para a redução da transmissão do paludismo no país. Nos últimos 5 anos, houve uma baixa incidência da doença e de óbito, 0 óbito desde 2019, gráfico portanto ao lado. A redução drástica do paludismo no país levou a OMS a considerá-lo entre os países elegíveis para alcançar a eliminação em 2025. Temos algumas perspectivas futuras para o paludismo, tanto que é continuar com as intervenções de luta contra o vetor, reforçar a vigilância epidemiológica e entomológica, acelerar a eliminação do paludismo utilizando medicação em massa, assegurar a reintrodução do paludismo no Príncipe, eliminar o paludismo em 2025. Passa. Outras doenças, também temos outras doenças transmitidas por vetor. Para além do paludismo, existe no país outra doença transmitida por vetor, como a filariose linfática. Não existe, no entanto, no país a febre amarela, dengue, zika e chikungunya, embora temos o vetor. Vamos falar da filariose, que nós sabemos tem. Um estudo realizado em 2008 na Vila Malança, no distrito de Cauê, e no Porto Real, na Ilha do Príncipe, revelou uma prevalência de 2 a 5,2% de filariose linfática, demonstrando assim a endemicidade desta doença nas duas ilhas. Os dados de outro estudo realizado em 2015 revelou que a prevalência de Loise é 0 em todo o país, enquanto a filariose linfática varia entre 0,5% e 3,9%. Em todos os distritos foram registrados casos de linfedema e hidrocera, demonstrando a história natural da filariose linfática no país. Como medidas para este caso,
está sendo realizado em cada 2 anos a administração em massa de medicamentos para a eliminação desta doença. Vamos ver desafios para a farmácia, a profissão da farmácia no desenvolvimento do meio clínico. Desafios para a profissão farmacêutica no país lusófono: aumentar o número de farmacêuticos no país. Atualmente são 5 farmacêuticos e um farmacologista. Que os trabalhos e o valor dos farmacêuticos sejam reconhecidos no país e oferecer-lhes novas oportunidades para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Criar e implementar uma autoridade reguladora do setor farmacêutico com leis, decretos, normas e regulamentos robustos e atualizados. Combater a divulgação de dados não científicos e especulações que dificultam a realização e a adesão de medidas eficazes de prevenção e combate às doenças. Modernizar e melhorar a eficiência na organização e gestão de atividades da assistência e atenção farmacêutica, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensa de produtos farmacêuticos. Passe. Como oportunidades para a profissão farmacêutica no espaço lusófono, ter em pleno funcionamento a autoridade reguladora no setor farmacêutico, tendo em conta a melhoria do acesso da população aos medicamentos essenciais, seguros, eficazes e de qualidade, e o uso racional dos mesmos, bem como uma regulação mais robusta e eficiente do exercício farmacêutico. Usufruir de todas as tecnologias de comunicação, como análise no combate às doenças emergentes e minimizar a difusão de dados não científicos e especulações que causam desconfiança e medo na população, dificultando a execução e a aderência às medidas eficazes de prevenção e combate às doenças. Promoção de intercâmbio de informação com outras autoridades reguladoras, outras autoridades de regulação farmacêutica, com a OMS, com a AFPLP e outros. Este é o momento para que os farmacêuticos mostrem o seu valor com atos e fatos concretos, para que todos saibam da importância de um farmacêutico no sistema e Serviço Nacional de Saúde no país. Obrigado pela vossa atenção. Paludismo zero começa comigo, eu engajo-me. Obrigado. Muito obrigada, caro colega. Realmente acabamos por ceder um pouco a hora, mas não quis interromper uma apresentação que nos deu aqui uma panorâmica muito vasta daquilo que tem sido a luta em Santo Tomé no combate às doenças transmitidas por vetores. Ficamos com uma panorâmica muito alargada daquilo que tem sido a intervenção promovida a vários níveis e, portanto, neste momento eu gostaria de permitir um tempo para questões. Eu vejo que no nosso espaço de conversa, no chat, já existem algumas questões e, portanto, gostaria de partilhar aqui algumas. Algumas eu vejo que têm a ver com... alguns colegas perguntam a forma como o Brasil realmente conseguiu ter um avanço tão grande nesse combate às doenças transmissíveis por vetores.
e neste caso eu vejo que a colega do Brasil, a colega Josélia Frade, já fez algumas respostas no chat, dando os links a disponibilizar a informação útil que poderá servir de orientação e de inspiração em cada um dos países. Uma das perguntas, uma das recomendações aqui é que o farmacêutico deve se engajar nas atividades de prevenção contra as doenças infecciosas e, portanto, trabalhar de forma conjunta com as entidades que existem. Portanto, de outras questões, sugestões que aqui foram postas, têm a ver com o conhecimento das medidas que foram tomadas na Austrália para eliminar o paludismo. E também é sugerido para que haja a utilização de biotecnologia para modificar e conseguir promover, então, através de pesquisa e desenvolvimento, conseguir, portanto, a utilização da química farmacêutica para a eliminação destas doenças. Em relação a estes comentários, eu não sei se os palestrantes gostariam de fazer alguma questão. Uma outra questão que eu acrescentaria aqui, que está dirigida à doutora Josélia: qual a linha de tratamento existente no Brasil para Zika, dengue e chikungunya? Não sei se está conosco a colega Josélia Frade. Boa tarde. Em relação às doenças infecciosas, o Brasil tem um suporte Ficou parada? Certo? Sem net? Congelou. Não ouvimos. Pois, penso que a colega do Brasil é que deve estar com algum problema. Provável. Eu gostaria de saber se só a colega do Brasil está com um problema de conexão. Eu acho que sim, que ela deve ter caído. Ela saiu. Não está aqui. Ela saiu, mesmo. Certo. Não está. A doutora José está-me a indicar por WhatsApp que realmente a ligação à internet dela caiu. Está a tentar voltar a entrar. Certo. Então, Gonçalo, recebemos aqui uma questão que poderia ser talvez refletida a nível da FIP. A questão é que em muitos países em vias de desenvolvimento, as doenças transmitidas por vetores são um problema para a saúde pública e que muitas vezes não estão envolvidos os farmacêuticos como profissionais de saúde. Que ações destacariam para que os farmacêuticos passem a fazer parte do sistema e aumentar assim o espectro da sua área profissional? Muito obrigado pela questão. Sim, realmente é completamente verdade, e por isso, precisamente por esse motivo, é que a FIP publicou estas orientações, este manual para farmacêuticos, que além de oferecer conteúdos científicos, digamos, e também orientações práticas em relação às várias doenças
e à forma de preveni-las e de gerir essas doenças na comunidade. Indica também um conjunto de funções e de papéis de saúde pública e de apoio aos doentes e à comunidade que os farmacêuticos podem exercer. Portanto, o objetivo deste documento é não só apoiar os farmacêuticos a título individual na gestão destas doenças, no contacto direto com o doente, mas também precisamente colocar sobre a mesa essa questão do papel na saúde pública que os farmacêuticos podem ter, o papel de atenção, de cuidados de saúde primários, não é? Através da rede das farmácias, e que podem naturalmente oferecer não só à comunidade, mas também oferecer às autoridades sanitárias para a sua colaboração e a sua participação nas estratégias de saúde pública nesta área das doenças transmitidas por vetores. Portanto, o documento tem uma vertente técnica, mas também é um documento de política profissional nesse sentido. Muito bem. Muito obrigada. Eu penso que a Josélia já se conseguiu juntar a nós. Sim, já está aqui. Eu, então, iria só retomar a pergunta que chegou aqui de um dos participantes, saber qual a linha de tratamento existente no Brasil para Zika, dengue e chikungunya, e aproveito já para colocar a segunda questão, que está mais dirigida também, provavelmente, para o Brasil, entre os países que têm portanto, que são muito afetados por estas doenças transmitidas por vetores, como é que se pode estabelecer uma ajuda e um apoio entre os países? Oi, me escutam? Sim, eu estou tentando entrar pelo computador de novo, porque eu entrei pelo celular. Eu estava, durante a sessão, procurando o protocolo do Ministério da Saúde para colocar aí no chat para vocês, porque como essa padronização ela foi revisada ano passado, eu quero passar o último protocolo para vocês, porque eu não lembro do tratamento de cabeça para todas as doenças. E como eu não estou dentro do Ministério da Saúde, hoje eu estou mais na regulamentação da prática, eu não quero passar nenhuma informação equivocada, mas eu estou, durante a sessão, buscando a informação correta para compartilhar. A outra pergunta, eu acho que está mais direcionada aos papéis que as lideranças têm que ter em relação à profissão. A gente precisa de líderes também corajosos, que, igual a FIP, né, desenhou quais são os objetivos, quais são os focos, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar, quais são as prioridades de ação, a gente tem que agregar os atores sociais que nos ajudam a alcançar, né, esse nosso sonho, essas nossas metas. Então, eu acho que através dos países de língua portuguesa, eu acho que o encaminhamento dessa reunião poderia, além de webinar, que a gente tivesse oportunidade de compartilhar, né, com colegas, reuniões mais técnicas também, que a gente pudesse levar para as nossas lideranças nacionais algumas propostas que nascerem dentro dessa entidade. Então, eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. E o que vocês precisarem aqui do Brasil, se não for com o Conselho Federal de Farmácia, se for com a Anvisa, se for com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, vocês podem ter certeza que a gente vai procurar articular para poder ajudar vocês a encontrarem as respostas aí que vocês precisam para os países onde vocês atuam. Muito obrigada. Eu penso que podemos considerar que aqui uma grande oportunidade de trabalho conjunto e que podemos considerar que este foi apenas o pontapé
de saída e que vamos estabelecer aqui uma aproximação e uma plataforma para troca de informações e de ideias neste sentido. Faço um apelo para que usem todos os participantes ou colegas que ouçam, que tenham questões a colocar, podem utilizar o e-mail geral da AFPLP. Nós faremos chegar estas questões concretas aos colegas que se disponibilizaram para estar hoje conosco e partilhar as diferentes visões a nível, portanto, das orientações para a orientação do desenvolvimento da prática profissional através da FIP. Vimos aqui uma experiência muito rica do Brasil e de toda a América Latina e também aquilo que tem sido a experiência de combate contra estas doenças na Guiné-Bissau e em Santo Tomé. E volto a frisar, ficam os canais de comunicação em aberto para que todos os que estiveram neste webinar nos coloquem as questões. Por causa do adiantado da hora, eu não vou reter as outras questões que foram colocadas. Agradeço o vosso interesse e, de novo, solicito para que as façam chegar a nós e nós faremos então o encaminhamento. Termino a agradecer aos oradores de hoje, a todos os presentes que nos acompanharam nesta sessão. Aproveito para convidar todos os presentes a seguirem a página da FPLP nas redes sociais, nomeadamente Facebook e LinkedIn, mas também o próprio site. A subscrição da nossa newsletter também será uma forma de aproximação, pois nos permite ter o e-mail para nós podermos comunicar de uma forma mais direta todos aqueles que são as nossas iniciativas em relação a webinars e ações de formação e de capacitação que a FPLP pretende dar continuidade e, portanto, poderem estar ao corrente de desenvolvimentos no espaço de farmacêuticos no espaço lusófono. O próximo webinar será no dia 26 de maio, terá como tema medicamentos falsificados e substandard e todas as informações serão devidamente divulgadas, atempadamente divulgadas nos fóruns e, portanto, nos meios de comunicação que acabei de referir em breve. E, portanto, aconselhamos que estejam atentos às novidades. Partilhem o vosso e-mail através do e-mail geral da FPLP e nós manteremos em contacto convosco e responderemos as questões que tenham ou mobilizaremos respostas através dos contactos que a FPLP possa aceder. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.